E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o paradigma de streaming de dados em .NET, como transferir dados infinitos para o front-end e como hiperpersonalizar essa experiência utilizando inteligência artificial e o paradigma de streaming de dados. Vamos lá? Streaming de dados é a capacidade de uma aplicação processar uma grande quantidade de dados em pequenos pedaços, que são chamados de chunks. Com essa capacidade, nós conseguimos superar o limite de recursos que uma máquina possui e processar múltiplas vezes mais dados do que essa capacidade sem bloquear tanto o back-end quanto o front-end. Eu criei esse pequeno exemplo de código feito para atingir o limite de memória em uma operação simples, em um ambiente de recursos limitados, e nós vamos melhorá-lo para que ele se adeque a esse paradigma e para que nós realizemos os nossos desafios. É importante considerar que no .NET a gente tem as três principais classes para manipular streaming de dados, e todas elas tratam os dados como bytes. Hoje a gente vai focar bastante na Network Stream, que já é implementada pelo ASP.NET para que os nossos endpoints tenham um acesso extremamente facilitado a esse recurso e essa comunicação. Porém, é interessante saber que quando a gente fala de leitura de arquivos, por exemplo, um arquivo de 10 GB que queremos transmitir para o front-end, o file stream é um recurso que permite isso acontecer, e o memory stream trata da capacidade de lidar com streaming de uma forma mais ampla e que o desenvolvedor tenha controle de que tipo de dado ele está transformando em bytes e transmitindo nesse canal de comunicação. Então, de volta ao projeto, nesse exemplo estamos criando um endpoint que tem a variável array, e a cada iteração desse laço de repetição a gente está alocando 10 megabytes. Nesse exemplo, eu estou criando um Docker Compose para limitar os recursos que esse projeto tem acesso. E aí a gente vai trabalhar aqui com 512 megabytes de memória. E a ideia é que rapidamente esse recurso vai esgotar o limite que o nosso servidor apresenta. Vamos dar uma olhada. O nosso projeto está rodando na porta 5001 e ao requisitá-lo, a gente percebe que ele foi alocando memória até que atingiu o limite que o processo tinha disponível. A conclusão é que uma variável ou todo o conjunto de variáveis envolvendo um processo .NET não pode superar o limite de recursos que a máquina disponibiliza. Para que a gente consiga lidar com recursos que extrapolem esse limite, a gente tem então a possibilidade de tratar os dados como streams. Para esse exemplo, eu poderia ter escolhido um arquivo com vários gigabytes ou uma fonte de dados com milhares de registros. A ideia é que o processo seria o mesmo, e para fazer algo um pouco diferente do que já tem demonstrado na internet, eu vou criar a partir de um algoritmo, e a fonte vai ser infinita, vai ser um laço de repetição, e a tendência é que atinjamos terabytes de dados processados e transmitidos através desse servidor, mesmo com o limite de memória implicitado nele. O principal ponto de alteração é não acumular dados em memória. Então essa lista não poderia existir e a gente precisaria despachar o dado o mais rápido possível. Para esse nosso exemplo, a gente vai criar aqui uma cor aleatória com hexadecimal. Nós vamos mandar dados gerados constantemente para o front-end de forma constante e aleatória. No front-end a gente consegue montar uma visualização mais clara dessa operação, também seguindo esse mesmo paradigma.
Aqui nós queremos apenas fazer o primeiro elemento. Escrevemos e despachamos. Perfeito. Vamos testar, claro. Vamos executar novamente o nosso projeto. Fazer novamente a requisição. E provavelmente isso vai garantir que eu tenha que reiniciar minha máquina. Mas a ideia agora é que o servidor nunca mais vai estourar a exceção pelo motivo que nós vimos antes. E ele vai fornecer dados constantes indefinidamente enquanto essa conexão HTTP se mantiver aberta. Que legal. Vamos só dar um pouco mais de confiança aqui para esse endpoint, usando, por exemplo, cancellation token e baseando esse nosso laço de repetição nele. Se ele não tiver sido requisitado de ser cancelado, bem menos preocupante. Então vamos fazer aqui um HTML bem simples para demonstrar essa constância, e nesse HTML a gente vai deletando os elementos de uma forma que nunca realmente sobrecarregue. Então a gente quer fazer um fetch, né, no nosso endpoint. Ele está no localhost. Dois pontos, 5.000. Então aqui que está o pulo do gato. O request, normalmente, nós estamos acostumados a trazer um JSON porque o objeto já está completo quando o servidor o envia. Aqui a gente está falando de uma conexão de streaming, então os dados também vão estar chegando aos poucos. Sendo assim, a gente tem o body, que é um readable stream. Isso quer dizer que nós temos a capacidade de extrair os dados que estão chegando dele. Vamos já criar uma pré-estrutura aqui, que vai ser uma section, onde azulejos nós queremos ter disponível. Porém as cores estão chegando pelo nosso body. Vamos para a atividade. Bom, o paradigma de streams também existe no JavaScript no lado do front-end. Para que nós tenhamos acesso a esses recursos, nós vamos utilizar o pipe_through, que é um cano pelo qual os pedaços chegam e podem ser manipulados com o mesmo paradigma que nós estamos usando no back-end, de pequenos núcleos de processamento que vão sendo passados adiante. Nosso exemplo super simples, mas que já consegue contextualizar bem. Então nós temos aqui o nosso data e nós conseguimos já fazer um pipe_through. Por que o pipe_through? Porque a gente precisa fazer o text decoder. Então chega como byte, a gente quer como string, e essa classe aqui já faz o processo de receber, transformar e passar adiante para o método à direita, que é justamente o pipe_through, em que a diferença do pipe_through para o pipe_through é que o pipe_through é a ponta final. Não vai haver um processamento intermediário dentro desse mesmo fluxo de dados. Claro que com programação a gente pode fazer de tudo. Ok, então aqui no writable a gente vai poder definir funções, e esse chunk nada mais é do que de fato o nosso dado chegando, aterrissando e já no formato esperado para ser utilizado. Uma coisa aqui interessante, o try está sugerindo a gente fazer um split por /n. Então é comum quando a gente está trabalhando com streaming de dados, os dados vêm em pedaços e não necessariamente a gente tem agrupadinho o JSON só com os seus dadozinhos no seu quadradinho. E um padrão que é muito utilizado é simplesmente ter um enter para indicar para quem for receber que, opa, tem um enter, tudo que eu acumulei antes é um novo objeto. E a partir daqui vai iniciar um novo objeto. Meu entendimento é que o dado é tão pequeno que
não vamos precisar ter um controle tão granular. Vamos confirmar essa hipótese, então o chunk é um hexadecimal e um vibe coding. Ok. Então, em tese, esse código já é testável. Um ponto que a gente vai alterar aqui é utilizar o objeto body para escrever a mensagem e não diretamente o response. Basicamente porque o body de fato é um string. E aqui então nós temos que usar o encoding, pronto, para mandar a nível de bytes. Outro ponto, quando o socket vai estabelecer a conexão com quem está requisitando esse endpoint, ele acumula algumas mensagens, já que o texto é muito pequeno e com 1 segundo de delay nós demoramos muito para ter a conexão estabelecida. Vale considerar que uma vez que a conexão está estabelecida, é preservado o tempo. Então agora a gente consegue fazer um experimento mais adequado. E course, vamos de vibe coding. Ele adiciona antes, usa depois. Boa. Basicamente eu adicionei uma coisa desnecessária aqui. E a gente já pode ver o resultado infinito. Vamos lá, um último detalhe para que fique legal vai ser realmente tirar o tempo por 5 milissegundos, saber se tem mais de 1000 minutos. Perfeito. E rebuildar isto com o nosso novo tempo. Sim. Legal, porém, um último detalhe, mas que vai fazer toda a diferença, é o prepend. Eita. E isso é streaming de dados. Se a gente vê aqui, esse valor eventualmente vai ultrapassar a capacidade do servidor e trabalhar para sempre. Como ele limpa os dados, nunca vai travar a máquina. E é assim que funciona. Vai lá. Bora, pra fora. Bora. Bora. Meu Deus. Bora, minha filha. Bora. Acho que a parte da IA vai ficar pra amanhã. Tlim.